Começa agora mais um Hoje News Política. Aqui você fica por dentro das principais informações locais e nacionais. Aqui ao meu lado, o jornalista Wilson Silvestre, ele vai fazer uma análise política do que está acontecendo, não é, no Brasil. Bem, Wilson, tudo bem com você? Olá, Edna. Olá a todos. Começando mais uma semana aí, e uma semana que promete muito no campo político, principalmente dentro do Congresso. É isso aí. Em sessão de debates temáticos do Senado nesta segunda-feira, Wilson, senadores criticaram a proposta do Distritão. Modelo em discussão na Câmara dos Deputados que pretende substituir o sistema, proporcional pelo majoritário, que considera apenas os nomes mais votados. Senadores avaliam que o Distritão fragiliza os partidos. Então, Wilson, parece que vai continuar do jeito que está, né? Ou ainda tem tempo para aprovar as mudanças? Internautas, Edna, aí que mora a encrenca. Seguinte, os partidos grandes, tipo aí MDB, PT, PSDB, esses partidos mais consolidados, mais orgânicos, eles têm ali, passa ao largo dessa discussão de distritão. Por quê? Esses partidos já têm aí consolidado aí, digamos, o seu eleitorado. O distritão tira aí as chamadas raposas da jogada, porque passa a valer o sujeito que é mais conhecido lá, digamos, numa determinada região, né? Se passar essa reforma, que eu tenho minhas dúvidas, e principalmente ela pode ser até aprovada lá na frente, como alguns estão dizendo, esse distritão, ele é apenas um remendo para ajudar partidos pequenos, que a legislação brasileira eleitoral é uma das piores do mundo, onde os aliados são tratados como adversário. Eu sou do mesmo partido de você e você é minha adversária numa eleição. Então eles acham que isso aí nem é trocar 6 por meia dúzia. É uma pressão do chamado baixo clero, que tem medo de não ser, principalmente na Câmara. Tem gente que não vai ter densidade eleitoral para poder se reeleger, ou quem está pretendendo se eleger necessita do distritão. Então essa discussão dificilmente ela vai passar. Inclusive teve a participação do ministro Barroso, que é o presidente do TSE, ele também aliou o coro junto com os governadores que são contra. É algo que a gente vai ter muita coisa para ouvir e para debater. E Wilson, não vai debelar o problema principal, né? Eu vou dar um exemplo em relação aos partidos pequenos. Com um partido tipo o Podemos, que está mais ou menos ali intermediário, lá no quinto, ele vai ter dificuldade para reeleger deputados federais. Partidos como, você pega aí, Patriota, se o Bolsonaro não for para o Patriota, zero. E vai por aí afora. Esses partidos menores serão ceifados. O argumento dos senadores, ele é importante porque eles dizem assim, nós precisamos aperfeiçoar o sistema político. Precisamos diminuir essa enxurrada de partidos. Todo ano cria-se novos partidos. Essa profusão de partidos é que cria essa celeuma quando chega próximo às eleições, principalmente majoritárias. Entendi. Wilson, em tempo de ansiedade política, com Bolsonaro cada vez mais perdendo apoios, e o Lula crescendo cada vez mais nas pesquisas, e a procura por um candidato da chamada terceira via, hein? Tem movimentado muito as lideranças políticas de variadas siglas, principalmente de centro e centro-direita. Como que você está vendo isso, esse movimento? Bom, com esse derretimento aí da popularidade do presidente Jair Bolsonaro,
e com a polarização cada vez mais acirrada, a tendência dos partidos mais moderados, de centro e centro-direita, é buscar um candidato que una essas divergências, ou pelo menos atenue esse esgaçamento que está tendo entre direita e esquerda. Esse esgaçamento ele vai ser muito ruim para o país, seja Lula eleito ou seja Bolsonaro. Então já é um consenso dentro de algumas, principalmente cabeças coroadas dentro do Congresso, que tem que buscar um nome de centro. E, por enquanto, aí surgiu, por exemplo, esse movimento do governador do Rio Grande do Sul se declarando gay, foi um rebuliço aí dentro dessa corrida presidencial. Ele saiu na frente, inclusive do João Dória, ele se posicionou como alguém que se pode acreditar, porque alguém que assume uma posição dessa, que se revela homossexual, e na política brasileira que tem esse falso moralismo, é de uma coragem que a gente admirável, que a gente tem que levar em consideração. O outro nome que está silenciosamente, mineiramente se comportando... do Rodrigo Pacheco, né? Que o Gilberto Kassab, do PSD, né, quer lançá-lo a presidente. Será que isso vai ocorrer, essa terceira via aí com o Rodrigo Pacheco? O presidente Gilberto Kassab tem insistido para que ele hoje está no DEM. O Rodrigo Pacheco é afiliado ao DEM. Kassab tem insistido para que ele venha para o PSD e seja o candidato de centro. Ele tem o perfil, é mineiro, segundo maior colégio eleitoral do país, ele é um homem sério, ele tem conduzido muito bem o serpentário político ali do Senado, passou o largo dessas discussões com Jair Bolsonaro, essa polêmica do Lula. Então ele está construindo uma imagem de alguém confiável. E isso tem despertado a atenção de alguns partidos. O PSD vê nele a oportunidade, vê nele com potencial para convergir e não divergir. É algo para se esperar. Como aí os críticos dizem assim para ele, os amigos falam assim, ô presidente Rodrigo, olha, o cavalo está passando arriado, mineiramente ele diz, não, mineiro não perde o trem. Ainda vai correr muita água aí, vai ter muita discussão. Tem que ver como é que vai ser essa CPI da saúde. Nós tivemos grandes lideranças mineiras, né, tipo o Tancredo Neves. Aliás, ele lembra um pouco Juscelino a postura, Kubitschek, né? O que teve. Então, assim, você ter o Tancredo, por exemplo, que foi o último personagem mineiro que uniu o país num momento difícil. Então pode ser que o Rodrigo Pacheco seja esse Tancredo Neves nesse momento. Né? Nós estamos precisando mais de Tancredo Neves e menos político. E ele está se comportando como um estadista. É óbvio que a resposta dele é correta. Ele diz, olha, eu não tenho essa preocupação, eu sou senador, estou na primeira legislatura como senador, tenho tempo. Eu não preciso ficar correndo, não estou preocupado, mas eu entendo essa estratégia dele. O que o Rodrigo Pacheco está fazendo? Ele está aguardando ali, ver o que vai acontecer com o Bolsonaro. Bom mineirinho. Dependendo do andar da carruagem, eu entro. Caso contrário, eu estou fora. Então é mais ou menos isso. É a política, de um modo geral, né? É isso aí. Wilson, por enquanto, está longe de dizer, né, que os apoiadores de Lula e Bolsonaro detêm o monopólio das ruas. Mas os grupos contrários ao presidente faz manifestações aqui e ali, está cada vez maior, né? É verdade, Edna. Considerando que até bem pouco tempo aí, os partidos, principalmente de esquerda, eles não conseguiam reunir ninguém, nem numa esquina. Era meia dúzia de gato pingado. E, ultimamente, tem engrossado esses protestos. A estratégia tem sido correta, porque eles tiraram o Lula do cenário, tanto é que o Lula
falou nada sobre corrupção, não teceu comentário. Então isso, de uma certa forma, mostra que o derretimento do presidente Jair Bolsonaro perante a opinião pública está considerável. Mas não é o suficiente para dizer que a esquerda ou os adversários do presidente tenha conquistado o monopólio das ruas. Ou seja, vou pôr multidões na rua. Não vai. Assim como os apoiadores de Jair Bolsonaro, que também têm minguado. Eles eram uma multidão, agora estão mais ou menos aí paralelo. Não dá para você dizer que existe mais bolsonaristas do que lulistas. Bolsonaro tem tempo ainda de reverter esse cenário que está mostrando ele cada vez mais ruim nas pesquisas? Sim, a economia está num crescente, claro que isso não materializou ainda nas pessoas, principalmente a classe média que está pagando um preço muito alto, em carestia. Toda vez que vai abastecer o carro, gasolina tem combustível aí a R$ 6,50, tem lugar que está com R$ 7. Isso é um desgaste tremendo para o presidente que foi eleito sob a bandeira de moralização, de transformação, enfim, que até agora não resolveu absolutamente nada nisso. A economia está andando, aqui é bom se fazer um registro, no mundo todo. Os estudos mostram, e recentemente teve uma publicação da BBC, se eu não me engano, que mostra o seguinte: toda pós-catástrofe, que é terremoto num país, foi o caso do Japão, que recuperou rapidamente a economia, o pós-guerra, a economia cresceu rapidamente, os Estados Unidos transformou-se numa potência, enfim, as pessoas tendem a ficar numa zona de conforto quando está tudo calmo, tudo bom. Quando passa por uma dificuldade, a tendência de todos nós é procurar melhorar, sair daquele sofrimento, daquela angústia. É o que está acontecendo com a economia, independente de Paulo Guedes, na minha visão, independe de Paulo Guedes, de presidente, está tocando, a economia está andando por si só, os empreendedores trabalhando e gerando emprego. Aí sim, o presidente pode recuperar se não encontrar um cadáver ou um esqueleto no armário dele. Uau! Muito obrigada, Wilson, pela sua participação. Obrigada mesmo. Até uma próxima aí, internautas, para a gente voltar a falar sobre política. É isso aí. Todos os dias estaremos aqui para falar sobre política. Muito obrigada.